Olá a todos! Hoje eu gostaria de falar sobre nova identidade através da adoção. No livro de João, no capítulo 3, versículo 16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o único filho para que todo aquele que acredita nele não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um versículo muito popular, muito conhecido e muito usado por igrejas. Mas hoje eu gostaria de estudar esse versículo um pouco mais profundamente com vocês, para que possamos entender pelo que Jesus teve que passar, para que esse versículo se tornasse uma realidade em nossas vidas. Bem, todos nós sabemos que a família é um projeto de Deus. Ele ama a família e ele também quer uma família. Deus quer que cada um de nós seja parte da sua família. Por isso, Deus quer um relacionamento conosco. Mais que isso, Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco. Ele quer viver em nós, em vez de viver conosco. É um pouquinho diferente. Vamos pensar, antes do tempo de Jesus, no Velho Testamento, as pessoas costumavam ter uma relação próxima com Deus. Elas costumavam ouvir sobre os feitos de Deus. E muitos deles experimentaram, eles mesmos, o quanto Deus é extraordinário e o quanto Deus é poderoso. Mas esse tipo de relação, de viver com, não era suficiente para Deus. Porque Deus não quer que nós vejamos o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele é extraordinário. Deus quer mais do que isso. Deus quer que nós experimentemos Ele. Ele quer que nós experimentemos a essência dEle, para que nós tenhamos uma vida realizada, com o propósito certo, com o propósito que Ele tem para cada um de nós. Para que isso aconteça, é necessário que Ele viva em nós. Sim, é isso mesmo. É que o Espírito Santo faça morada em nós. Mas isso só é possível através do seu Filho. Jesus é o único caminho que torna isso possível. Para isso, vamos dividir esse versículo em duas partes para ficar mais fácil da gente entender. A primeira parte diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Bom, vamos ver essa primeira parte. Bom, nessa primeira parte é um processo que Jesus teve que passar para abrir caminho, para que a gente possa fazer parte da família de Deus. E assim, podermos ser chamados filhos e filhas e ter parte do reino de Deus como Jesus tem. O processo pelo qual Jesus passou foi necessário e era a única maneira da segunda parte do versículo se tornar realidade na nossa vida. Foi preciso Jesus abrir mão do direito dele de ser filho unigênito e passar a ser o primeiro de muitos filhos e ainda mais. Jesus passou por um processo completo aqui na terra para que nós possamos fazer parte da família de Deus através da adoção e ter acesso ao reino de Deus como Jesus tem acesso. A primeira parte desse processo levou muito tempo para concluir. Foram mais de 33 anos. Se considerarmos o tempo de gravidez de Maria, após a ressurreição de Jesus, o tempo que ele passou com os discípulos dele antes de voltar para casa, antes de voltar para o céu. Deus, ele nos ama muito e realmente ele quer nos adotar. Deus realmente quer que nós façamos parte da sua família. Por isso ele enviou o Filho, para viver no meio de nós.
Isso é parte do plano de salvação de Deus para nós. Tinha que ser Jesus. Afinal, ele era filho de direito e tinha essência de Deus, perfeito, imaculado. Jesus tinha que vir e viver entre nós para tornar o plano de salvação perfeito, para que pudéssemos ser adotados por ele e fazer parte da sua família. Jesus teve muita experiência entre nós, mas vamos tentar entender apenas 4 das experiências de Jesus. Uma primeira experiência dele, ele teve que experimentar a vida humana. Para isso, Jesus teve que abrir mão da vida divina dele, do direito de ser filho unigênito, para vir à terra, nascer de uma mulher e experimentar a vida humana. E podemos ver isso em Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 até o 25. E vocês podem ler essa passagem depois. Para nascer de uma mulher, Jesus experimentou os 9 meses do processo de gravidez. Por 9 meses, Maria conviveu com a essência de Deus dentro dela. Jesus tinha a essência de Deus, era imaculado, e isso o tornou o cordeiro perfeito para o sacrifício. E Jesus se tornou também o elo perfeito entre Deus e nós. Quem foi a mulher que deu à luz a Jesus? Ela era Maria, uma jovem da família do rei Davi. Ela era uma pessoa adorável e ela realmente confiava em Deus. Podemos ver isso através de sua atitude, quando o anjo Gabriel lhe disse que ela ia ter um filho de Deus. A situação em que Deus colocou Maria era muito desafiadora. Imagina, ela estava se preparando para casar, com certeza com sonhos e planos para aquele momento. De repente, um anjo vem e diz a ela que ela iria engravidar de alguém diferente do noivo dela. Uma situação assim seria considerada inapropriada nos dias de hoje. Agora, tenta imaginar 2000 anos atrás. Mas Maria foi corajosa, porque Maria confiava em Deus completamente. Ela sabia que ele cuidaria dela e do filho deles. Ela era muito corajosa e confiava em Deus, que Deus cuidaria deles. Maria também tinha um coração lindo. O coração dela agradou a Deus. A Bíblia não menciona se ela era uma jovem atraente, mas a Bíblia menciona que ela tinha um coração muito bonito. E honestamente, o nosso coração é o que realmente importa para Deus. Maria era muito íntima de Deus. E podemos dizer isso, que Maria experimentou Deus dentro dela através de Jesus. Ela fisicamente tinha Jesus dentro dela. Esse é o tipo de relação que Deus quer conosco. Ele quer viver dentro de nós. Ele quer que experimentemos sua essência e tenhamos uma relação íntima conosco. Seria diferente conosco do que foi com Maria, porque ela literalmente teve Jesus dentro dela. Ela ficou grávida de Jesus. Mas o que eu gostaria é que todos entendam é que a experiência de Maria também aconteceu através de Jesus. E além disso, eu gostaria que entendam que através de Jesus, todos nós podemos ter uma relação íntima com Deus e ter o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Isso é possível quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então poderemos ter Deus em nós através do Espírito Santo. E com Jesus e com o Espírito Santo vivendo dentro de nós, nós teremos a oportunidade de ter uma relação muito próxima com Deus e experimentar
da intimidade de Deus e também poderemos experimentar a essência de Deus. Com o Espírito Santo vivendo em nós, não precisamos mais viver por lei, como as pessoas viviam no Velho Testamento, antes de Jesus. Com o Espírito Santo vivendo em nós, Ele irá nos guiar e irá nos ensinar o tipo de vida que agrada a Deus. E como crianças, nós gostamos de agradar os nossos pais, não é mesmo? É o mesmo conosco. Aceitando Jesus como nosso Salvador, tendo nossa mente transformada e o Espírito Santo vivendo em nós, viveremos uma vida que agrada ao nosso Deus, ao nosso Pai. Seremos uma pessoa diferente, uma pessoa transformada. Uma segunda experiência que Jesus teve que passar por ela foi a vida familiar, por adoção. Deus ama a família. Família é projeto de Deus. Deus quer que seu filho viva em um ambiente familiar. Então, como seria possível isso? Se Maria ainda não era casada. Porque em circunstância normal, ela teria sido rejeitada pelo noivo. Mas José não rejeitou Maria. José era um homem justo. Ele amava e confiava em Deus. E ele também amava e confiava em sua noiva. José acolheu Maria e Jesus. E Jesus tornou-se seu filho por adoção. Então, Jesus fazia parte da família do rei Davi por adoção. Em Mateus, no capítulo 1, do verso 1 até o 16, nós podemos ler lá a genealogia de Jesus, que era a linhagem familiar do rei Davi e Abraão. E no final da genealogia está José. José, o marido de Maria, e Maria era a mãe de Jesus. Algo muito importante aqui. José era o que fazia parte da genealogia. Isso me fez tão feliz. Não é por questão sexual, não. Não tem nada a ver com isso, não. É porque com isso me ajudou a perceber o quanto Deus leva a adoção a sério. Eu acho que essa é a razão pela qual Deus permitiu que Jesus fosse adotado, para nos mostrar o quão importante é a adoção para Ele. Ele quer nos mostrar que da mesma forma que Jesus recebeu o direito de pertencer à linhagem do rei Davi como seus irmãos, filhos biológicos de José, através da adoção, Deus também nos dará o mesmo direito de acesso ao seu reino como Jesus tem, o nosso irmão. Deus espera que levemos a adoção a sério e entendamos que isso é um compromisso para a vida toda. Mas não é para Deus. Porque para Deus, a adoção é um compromisso para a eternidade. Ele tem um compromisso conosco que é eterno. Um dia, eu desejo ver todos os pais entenderem que cada criança precisa ser adotada em nosso coração, independente se a criança tem parentesco biológico conosco ou não, se é adotada. Isso é muito importante. Quando damos à luz a um bebê, isso não é suficiente para torná-lo nosso filho ou filha. Precisamos adotar o nosso bebê biológico em nosso coração também. Como fazemos com uma criança adotada? Se todas as crianças forem adotadas, todas as crianças fossem adotadas por pais biológicos em seus corações,
acredito que teríamos menos crianças abandonadas e abusadas. Além disso, as crianças não seriam dadas em casamento ou vendidas pela própria família. Se um casal tem um filho biológico e adota seu filho biológico em seu coração, como fizeram com o filho não biológico, ninguém poderá dizer a diferença entre eles. Eles serão seus filhos e a origem deles será irrelevante. Eu sei que a adoção não é para muitos, não é para todos, mas quem não pode adotar poderia ajudar os pais adotivos, poderia orar e apoiá-los também. Tem algo que eu gostaria de repetir. Vamos lá. Jesus faz parte da linhagem do rei Davi por adoção, porque ele tem o mesmo direito que seus irmãos, que são filhos biológicos de José. Assim também, quando nos tornamos cristãos, temos o mesmo direito de acesso ao reino de Deus que Jesus tem, que ele já tem no reino com o nosso Pai, porque ele é nosso irmão. Deus nos ama tanto quanto ele ama Jesus. E temos o mesmo direito que o nosso irmão Jesus tem no reino de Deus. Podemos acessar os dons, promessas, bênçãos no reino de Deus para termos uma vida plena, para fazermos diferença na vida das pessoas, então, para beneficiar outras pessoas. Isso não é para o nosso benefício, isso é algo que é nos dado para que possamos abençoar, sermos canal de bênção na vida das pessoas e na vida da nossa comunidade. Fazemos diferença nessa vida. Uma terceira experiência que Jesus teve que viver, ele teve que experimentar dor, solidão e morte. Jesus era um homem inocente, imaculado. E mesmo assim, ele foi preso, julgado, condenado à morte. E isso não foi suficiente para seus inimigos. Eles queriam mais. Eles queriam que ele sofresse. E em Mateus, no capítulo 27, do versículo 27 até o 41, 42, nós podemos ler o que foi que fizeram com Jesus. Os soldados zombaram de Jesus. Lá diz: então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram toda a companhia de soldados ao seu redor. Eles os despiram e colocaram o manto vermelho nele. E depois de tecerem uma coroa de espinho grossa, puseram na cabeça dele. E na sua mão direita, um bastão, um cajado. Então, eles se ajoelharam na frente dele e zombaram dele. Salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele, pegaram o bastão e o golpearam na cabeça muitas e muitas vezes. Depois de zombarem dele, tiraram a capa e vestiram suas próprias roupas. Então eles o levantaram para crucificá-lo. Quando saíram do local com Jesus, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Lá, eles ofereceram vinagre com fel para Jesus beber. Mas depois de provar, ele rejeitou. Ele não conseguiu. E depois que o crucificaram, dividiram suas roupas e lançando sortes. E sentados, eles o vigiavam. E acima da cabeça, na cruz,
estava a acusação escrita e pregada lá na cruz de Jesus. Este é o rei dos judeus. Este é Jesus, o rei dos judeus. Li um artigo, há alguns anos atrás, escrito por um cientista. Ele estava estudando a vida de Jesus para provar que ele era um mito. E ele se tornou cristão. Não me lembro de todos os detalhes, mas há algo que me lembro. Ele disse em seu artigo que Jesus, que o sofrimento dele foi insuportável. Foi tão intenso que Jesus suou sangue. Um corpo humano normal não teria suportado tamanho sofrimento, mas não Jesus. Ele teve que passar por esse processo, por você, por mim, por todos nós. Ele teve que passar por esse processo doloroso para que Deus, que é o seu Pai, pudesse cumprir o seu plano de salvação em nossas vidas. Jesus estava na cruz, com dor, sangrando, com todos os nossos pecados e doenças nos seus ombros. E naquele momento de sofrimento, seu pai não poderia ajudá-lo. Deus não podia ter contato com o pecado. Todos os nossos pecados e doenças estavam sobre os ombros de Jesus. E essa situação era parte do processo para completar o plano de salvação de Deus para nós, para a humanidade. Então, Deus teve que se afastar. Jesus se sentiu abandonado. Jesus foi abandonado por Deus, no nosso lugar, para que nós jamais nos sintamos abandonados. Naquele momento, ele se sentiu sozinho e disse: meu Deus, por que me desamparaste? E ele morreu. A quarta coisa que vamos estudar, que Jesus teve que experimentar em João 3,16, para tornar esse versículo real na nossa vida, Jesus ele teve que derrotar a morte. E ele fez isso. Jesus foi até o inferno e lá deixou todos os nossos pecados, doença, deixou tudo lá. E voltou no terceiro dia completamente limpo, imaculado. O processo foi concluído. O sacrifício perfeito foi completado. E o custo da nossa salvação foi pago. Agora, nós podemos ver como a segunda parte desse versículo pode fazer parte da nossa vida. A segunda parte do versículo diz: para que todo aquele que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, para nós nos tornarmos parte da família de Deus, por adoção, nós precisamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Precisamos confessar nossos pecados. Precisamos ter nossa mente transformada e confiar em Deus em qualquer situação. Entender que Deus jamais nos deixará passar por algo que nós não sejamos capazes de suportar. E o Espírito de Deus virá então morar em nós e irá nos guiar para que possamos experimentar a essência de Deus
e entender o propósito de Deus para nós. Cada um de nós tem um propósito único, porque cada um de nós é uma pessoa única. Deus, depois de nos tornarmos filhos adotivos de Deus, nós poderemos acessar todos os dons, promessas e bênçãos que Deus separou no seu reino para nós especificamente. Mas entenda que isso são como instrumentos que irá nos ajudar a ter uma vida plena, realizada, uma vida com propósito segundo aquele que Deus tem para a nossa vida. E seremos usados por Deus para abençoar outras vidas, para fazer diferença na vida de outras pessoas. É preciso entendermos que a nossa salvação não é para o nosso benefício, mas sim para que sejamos canais de bênção. Cada um de nós tem um propósito diferente. Jesus cumpriu o propósito dele no plano de salvação que Deus tem para nós. Agora é a nossa vez de cumprir o propósito que Deus tem para nós. Nesse plano de salvação. Que nós temos a nossa parte para cumprir. Afinal, lá fora tem muita gente, milhares de pessoas que não sabem nada sobre Jesus e sobre o propósito de salvação de Deus, sobre o plano de família dele, sobre a vida eterna que ele tem para nos dar. Tem milhares de pessoas que ainda não sabem. E Deus tem um propósito para cada um de nós, para cada um de nós cumpra, para que todos tenham acesso a isso, a essa informação, para que o propósito de Deus que ele tem para a humanidade seja completo. E é um privilégio, eu me sinto privilegiada de fazer parte do plano de Deus e de estar cumprindo com o propósito dele na minha vida. E é por isso que eu estou gravando esses vídeos para vocês, porque eu acredito que esse é um dos propósitos que Deus tem para minha vida, para me usar, para estar falando de tudo que ele tem feito na minha vida. Em nome de Jesus. E eu espero que cada um das pessoas que estão ouvindo entendam isso e também busquem do Senhor direção para cumprirem com o propósito dele na vida de vocês. E que vocês entendam esse plano maravilhoso de Deus na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.